Olá, e esta edição do Com a Palavra, mais uma vez aqui a gente de antemão agradece aos convidados, agradece pela cordialidade de vir, pela disponibilidade de estar aqui falando para você, e isso é muito significativo porque a gente sempre frisa, tem muitos políticos, muitas pessoas, homens e mulheres públicos que não gostam, não têm esse contato, não têm esse reconhecimento, né, do quanto tem de falar para a sociedade. E a gente agradece primeiramente isso e, claro, a primeira vez que temos o prazer de recebê-lo aqui. E, mais uma vez, o Com a Palavra agradece por esse prestígio de ter um campeão de votos, né? Alguém que teve a segunda maior votação aqui em Maceió, um estreante na política, mas que já chega mostrando aí a que veio. 37.805 votos no estado, 28.849 só na capital. Temos o prazer de receber aqui o delegado Leonan Pinheiro. Delegado e deputado eleito, bem-vindo. Muito obrigado, meu querido amigo Felipe Farias. Agradeço sua. Também ao convite em seu nome a toda a equipe do ACTA. Gostaria de dizer que estou muito feliz. É a minha primeira entrevista após a eleição e eu de verdade estou aqui radiante. É um brilho que não saiu dos meus olhos ainda, um sentimento muito bacana, que é o de poder continuar trabalhando pelo meu querido e amado estado de Alagoas, lutando pelos animais, defendendo quem mais precisa. Então, para mim, estar hoje diante dessa sua audiência qualificada é de verdade uma honra e eu estou aqui de verdade muito feliz e aberto aos questionamentos que assim tiver. Muito obrigado e, mais uma vez, também a gente agradece esse prestígio particular aí, de mais um eleito aqui também, de conceder esta primeira entrevista após a eleição, vir ser aqui no Com a Palavra. A gente agradece por isso. E a exemplo do que coloquei para outro eleito recentemente, que tivemos o prazer também de receber aqui, descontando aquela questão do trabalho que foi a campanha e tudo mais, né? A campanha é algo trabalhoso, descontando tudo isso que já faz parte do discurso também, a que o senhor atribuiria a eleição e esta votação, a plataforma, a identificação da causa que o senhor defendeu em especial, a projeção que já tinha? Olha, eu acredito que assim como todos que estão nos assistindo, vocês vão concordar com a afirmação que eu vou lhes falar. A campanha mais bonita é o serviço prestado. O serviço prestado, ele fala por si só e ele credencia a qualquer indivíduo a pedir às pessoas uma oportunidade para trabalhar ainda mais por elas, usando a ferramenta transformadora que é a política. São 11 anos já como delegado de polícia mais jovem do estado de Alagoas e de lá para cá nunca se ouviu do delegado Leonan um escândalo de abuso de autoridade, de tortura, de corrupção, muito pelo contrário. São 11 anos, graças a Deus, colecionando elogios. Me deram missões difíceis, como por exemplo em Marechal Deodoro, onde a criminalidade estava altíssima. E lá nós chegamos a bater recordes de 90 dias sem sequer registrar um crime na cidade. Me deram uma outra missão lá na frente, exemplificativamente, que foi ser titular da Delegacia de Crimes Ambientais, onde, anteriormente, ninguém falava sobre maus tratos aos animais. Agora, a Alagoas já sabe que se existe alguém que defende os animais, após esse trabalho que nós realizamos com amor à frente dessa delegacia, é o delegado Leonan. Então foi esse trabalho que nós desenvolvemos com muito zelo, com muita responsabilidade ao longo desses 11 anos de carreira, que nos credenciou a ir às ruas, pedir aos alagoanos uma oportunidade. E além disso, eu acredito que isso se deve também ao fato de, enquanto alguns adversários meus, as pessoas sequer sabiam qual era o propósito, qual era o objetivo daquele candidato entrar na política, a não ser tão somente vencer por vencer e pedir voto. Quando as pessoas me viam nas ruas, elas já sabiam as nossas causas, elas já sabiam os nossos interesses.
Sabiam que o delegado Leonan, quando entrasse para a política, seria aquele que iria lutar pela defesa dos animais. Sabiam do meu compromisso e da minha retidão e honestidade em combater a corrupção no estado de Alagoas. Então foi essa conjuntura de fatores que me levou a dar o início a uma campanha eleitoral espetacular, que de verdade eu sou muito grato a Deus por ter vivido isso. Eu não comecei a campanha com a obrigação de ganhar. Eu comecei a campanha vivendo magicamente cada segundo, pois quando eu ia às ruas, a receptividade das pessoas era algo divino. As pessoas vinham me receber com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos que refletia a esperança de que dias melhores virão. E aquilo eu procurei tratar com muita cautela, porque eu sabia das expectativas que estariam sendo geradas em torno do nosso nome. Agora, graças a Deus eleito, vamos para a missão, que é superar essas expectativas. Muito bem. E a propósito, uma curiosidade, assim que chegou aqui ao imóvel, onde está funcionando o ACTA agora, a propósito, ele falou da questão da abordagem das pessoas na rua, o deputado eleito foi, mais uma vez, abordado por possivelmente eleitoras que pediram para fazer aquela selfie, abordaram, fizeram lá aquele cumprimento ao vê-lo, ao reconhecê-lo aqui. Agora, a propósito dessa questão do trabalho, né, que o senhor mencionou, do trabalho realizado, o senhor citou aí a questão de nenhum caso de abuso de autoridade, parabéns por isso. A gente não defende de forma nenhuma, mas é uma coisa pragmática, é uma coisa prática que a gente também tem de reconhecer. No uso legítimo da força policial para que se faça cumprir a lei, o primado da lei, que ninguém está acima da lei, como eu costumo exemplificar. Algumas vezes a autoridade policial, o oficial de justiça, a polícia ostensiva, a PM, não tem como prender alguém e pedir por favor. Não tem. E essa questão de abuso de poder, às vezes, e aqui eu não estou defendendo essa questão, vocês sabem disso, abuso de poder é uma questão de interpretação, né? Como é que o senhor coloca, que atribui essa questão de ter ficado meio que isento desse problema, dessa pecha aí, ter conseguido esse mérito sem nenhum caso, sem nenhuma denúncia dessa? Olha, eu atribuo sempre todas as coisas em minha vida a Deus. Sempre pedi a Ele sabedoria e discernimento para lidar com as diversas adversidades que a atividade policial poderia me proporcionar, e não são poucas. A gente lida diariamente com o que há de pior na sociedade, que é o criminoso e o bandido. Sou o delegado de polícia que mais realizou prisões no estado de Alagoas. Tenho muito orgulho de dizer isso. Muito embora, em toda a minha carreira, jamais tirei uma vida. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Tem alguns outros que se envergonhariam em dizer isso aqui, mas eu tenho orgulho porque, na minha concepção, só quem tem o poder de tirar a vida é Deus. Aqui nós estamos para cumprir o que a lei nos determina. E assim foi ao longo de toda a minha atividade policial. Nunca fiz conchavo com facções criminosas, nunca vendi inquéritos policiais ou arquivei para receber dinheiro, nunca prendi um inocente para levar à imprensa como resposta rápida àquela situação. E é por isso que até hoje, quando eu saio nas ruas, eu não saio cercado de seguranças, eu não saio cercado de medo, eu saio com a tranquilidade de que, ao longo desses 11 anos de carreira, eu cumpri bem o meu papel, respeitando a sociedade alagoana e cumprindo a lei, prendendo e punindo os criminosos. Muito bem, parabéns por isso também, só que a gente sabe que em algumas corporações, e isso é uma realidade, também existe a concepção justamente do contrário, né? De que há que ser truculento e há distorções nisso também, até algumas em decorrência da própria atividade, como o senhor mencionou. Por ter este comportamento de outra parte da polícia, teve alguma resistência, ouviu alguma coisa, sentiu algum tipo de comportamento que cobrasse esse outro tipo de comportamento? Com certeza. Vou citar aqui um fato exemplificativo disso. Você imagine como foi para mim lá atrás
pedir para deslocar uma viatura e o apoio de alguns policiais para resgatar um cachorrinho que foi abandonado. Eu sofri risos, preconceitos, piadas, e aquilo me abateu num primeiro momento. Mas eu sabia que eu estava fazendo certo. Eu estava ali lutando para salvaguardar uma vida. As coisas mudaram, graças a Deus. E hoje, o policial que não vai salvar a vida de um animal, resgatar um animal abandonado, ele é que sofre desta vez o preconceito. Ele é que é questionado o porquê não de realizar o seu ofício. Então são barreiras que a gente acaba rompendo, mas quando a gente tem a consciência de que a gente está fazendo bem, de que a gente está cumprindo os princípios de Deus, a gente simplesmente vai lá, continua, persiste e as coisas mudam como mudaram. Muito bem. A gente vai para um intervalo, já continua aqui com a entrevista do delegado e deputado eleito, Leonan Pinheiro. O Braskem Explica está no ar. Hoje vamos falar como você pode acompanhar a evolução do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. O avanço no atendimento às famílias, comerciantes e empresários das áreas de desocupação e monitoramento é rotineiramente divulgado para a imprensa, nas redes sociais e em anúncios na internet, TV, rádio e jornal. Antes da divulgação, os dados mensais são reportados em um relatório para as autoridades que assinaram o acordo para a desocupação preventiva no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. Depois, a imprensa tem acesso ao comunicado oficial com a prestação de contas, que também é divulgado nos perfis do Braskem Explica nas redes sociais. Você também pode consultar as informações no site braskem.com.br/balanço-PCF. Ainda tem dúvidas sobre como acompanhar a evolução do Programa de Compensação Financeira? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, tendo aqui o prazer, como a gente sempre cita, de ter como entrevistado o delegado Leonan Pinheiro, o segundo mais votado em Maceió, que agora é deputado eleito. Inicialmente, aí a gente, para esgotar um pouquinho o assunto que a gente abordou no bloco anterior, duas questõezinhas, fazer em partes, que foi abordado pelo senhor ao longo da campanha, mas nunca é demais relembrar. Inicialmente, motivação para seguir a carreira de policial. De policial? Olha, para ser bem sincero, eu sou alagoano, né? Sou filho de pais penedenses. Para quem não sabe, meu pai, desde os 6 anos de idade, que ele vende caldo de cana na feira de Penedo para ajudar no sustento de casa. E eu, como filho primogênito, filho mais velho, eu sempre vi em meu pai um grande exemplo e inspiração. E eu sempre tive o desejo de retribuir a ele todo o esforço e sacrifício que ele fez para me dar uma condição de ter um tempo livre para estudar, uma escola bacana. Eu quis retribuir com orgulho. Então, estudei bastante, me dediquei muito. Com 17 anos, graças a Deus, fui aprovado em 3º lugar no vestibular de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Foram 5 anos de graduação e ali eu tinha um grande sonho de poder continuar concursado, morando na minha querida Maceió, no meu querido estado de Alagoas. E prestei o primeiro concurso que veio para o nosso estado, que foi o concurso da Polícia Civil, delegado de polícia. Na realidade, antes eu ainda fiz um outro concurso, que foi para analista do Ministério Público do Estado de Alagoas. Passei, inclusive exerci a função por 1 ano, trabalhei no GECOC, inclusive, e logo em seguida veio o concurso para delegado de polícia, onde me tornei o mais jovem delegado de polícia do Estado de Alagoas. Não foi algo que eu sonhei em ser, eu quero ser delegado de polícia, eu sonho em ter uma pistola na cintura, não. Foi algo que, de verdade, eu vi que tinha nascido para isso, depois que eu comecei a exercer a função. Ali eu, de verdade, desde o meu primeiro dia de trabalho, que foi justamente num caso de grande repercussão aqui em Alagoas, que foi o caso Maicai, eu acredito que todos recordem da situação onde o sócio atirou contra o outro sócio,
E numa primeira versão disse que 2 indivíduos teriam invadido o estabelecimento, versão essa que foi... Eu, por acaso, estava lá cobrindo o caso. Então, como primeiro dia de trabalho, uma situação dessa emblemática e posteriormente solucionada, onde eu participei ativamente na elucidação do crime, trouxe para mim... Com perdão e com respeito a todas as vítimas, que caso para começar a carreira, hein? Verdade, verdade. E assim, o sentimento de gratidão de toda a família até hoje, quando me veem, né, agradecem a elucidação do fato, e é o que o salário não paga. A gratidão das pessoas pela elucidação de um crime, pela recuperação de um bem, tudo isso é combustível para a gente seguir firme lutando por justiça por quem mais precisa. E foi a partir desse caso, a partir do início da atividade, que a paixão tomou conta de mim, e eu tenho certeza que todo alagoano, quando me assiste na televisão dando entrevista, ou que me vê na atividade policial, enxerga amor nos meus olhos pelo exercício da minha função. Daí para a polícia, para a política. Olha, a política na minha vida, ela surgiu não também por vontade. Ela surgiu em consequência a uma série de fatores que foram acontecendo comigo, represálias, ao longo de toda a minha carreira. Como eu disse, sou delegado de polícia já há 11 anos. E ao longo desses 11 anos de carreira, eu nunca consegui ficar mais de 8 meses à frente de uma delegacia. Porque toda vez que a gente iniciava um trabalho, que as pessoas começavam a gostar, que a imprensa começava a enaltecer, que a população daquela localidade começava a confiar no meu trabalho e o nome se sobressair. E identificação essa da população que significa colaboração com a polícia. Com certeza absoluta, relação de confiança. A gente era mudado, é a famosa banguela que a gente chama dentro da Polícia Civil, a gente é banguelado. E assim eu fui migrando ao longo de 17 municípios no estado de Alagoas, do sertão à capital, do litoral norte ao litoral sul. Trabalhei em 17 municípios em 11 anos de carreira. Tudo isso me frustrou muito, né? Eu, jovem, delegado, entrando com 23 anos de idade, eu não... Veja, imagine você com 23 anos de idade, né, no auge da mocidade, ser aprovado num cargo de delegado de polícia, que é um cargo concursado para a vida toda, você receber uma pistola .40 na cintura, um distintivo de delegado, um excelente salário e estar na televisão todos os dias. Muita gente iria se perder. Poxa, agora eu sou mais do que todo mundo. Sempre pedi a Deus humildade, sabedoria e pé no chão. E assim ele me manteve ao longo desses 11 anos. Mas mesmo assim, agindo dessa forma, respeitando as pessoas, obedecendo a hierarquia, a gente veio sofrendo esse tipo de represália. Até que agora, mais recente, após desenvolver um lindo trabalho à frente da Delegacia de Roubos e de Crimes Ambientais, a gente sofreu mais uma vez uma retaliação. Fui exonerado destas delegacias e lotado no interior do estado de Alagoas. Veja, não é porque o interior do estado de Alagoas estava precisando de um jovem delegado aguerrido e combativo. Era clara e evidente perseguição. Mas dessa vez, diferente das outras, eu decidi não baixar a cabeça para o sistema. Eu decidi tornar isso público para que as pessoas soubessem da dor que eu estava passando naquele momento e se questionassem do porquê me tirar da frente das investigações de ambas as delegacias. Quem será que eles não queriam que eu investigasse? Ou o que será que eles não queriam que fosse investigado por mim? Lancei isso em vídeo e fui claro e incisivo a dizer: eu quero continuar trabalhando pelo meu estado de Alagoas. E a alternativa que eu encontrei foi a política. A gente sempre, graças a Deus, teve essa popularidade. As pessoas, quando me viam nas ruas, viam minha viatura, faziam questão de parar para pedir para tirar uma foto, me abraçavam, como é, graças a Deus, até hoje. Então eu vi ali que havia, sim, essa possibilidade real de a gente vencer uma eleição.
E Deus assim nos abençoou com essa campanha linda, a qual inclusive eu gostaria aqui de agradecer aos 37.805 votos, né? Pessoas que assim como eu jamais deixaram de perder a esperança de que dias melhores virão, e agradecer na realidade a todos os alagoanos, porque o sentimento que eu vi nas ruas foi de quase que uma unanimidade. Todo mundo ficou feliz com a nossa eleição. Até outros que votaram em candidatos diferentes ficaram felizes com a renovação que foi a nossa chegada à Assembleia Legislativa. E isso deixa a gente feliz, deixa a gente confiante e cheio de esperança de que a gente vai fazer um lindo trabalho lá. Porém, neste ambiente e por acaso, justamente nesta eleição em que o senhor foi agraciado com esses votos, recebeu esse mandato popular das urnas, do povo, a gente teve 2 episódios, pelo menos negativos para dizer pouco. Aquela questão do depoimento do pai do governador e, mais recentemente, agora a gente está abrindo essa semana com essa questão, o afastamento de um dos concorrentes. Ou seja, mais ou menos o que aconteceu com o senhor se repassa agora. Só que da parte, tendo como alvo o grupo adversário ao grupo que o senhor pertence. Isso de alguma forma lhe deixa embaraçado, alguma coisa assim? Olha, eu comungo da ideia de que quem não deve, não teme. Eu acho que a Polícia Federal ela tem que trabalhar bastante aqui no estado de Alagoas, observar os detalhes, ver realmente o que foi realizado ao longo desses anos no nosso estado, porque eu tenho muito interesse em trabalhar na política para combater a corrupção. Essa é uma das minhas metas e fiz inclusive uma promessa diante de Deus e diante de meus pais, em jamais tocar em um centavo do dinheiro público e lutar até o último suspiro de minhas forças para combater a corrupção no estado de Alagoas. Não vou ser o herói que vai curar Alagoas da corrupção, mas nós iremos trabalhar muito e esperamos que a nossa eleição ela sirva de inspiração para que outras pessoas que estavam inertes e desacreditadas com a política passem a participar também. Eu quero vocês, pessoas de bem, que querem colaborar com o Alagoas ainda melhor, na próxima eleição, colocando seus nomes à disposição. Quem sabe, com fé em Deus, futuramente, lá na frente, nós não tenhamos uma renovação ainda maior. A gente vai para mais um intervalo, já retorna. O Braskem Explica está no ar. Hoje vamos falar como você pode acompanhar a evolução do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. O avanço no atendimento às famílias, comerciantes e empresários das áreas de desocupação e monitoramento é rotineiramente divulgado para a imprensa, nas redes sociais e em anúncios na internet, TV, rádio e jornal. Antes da divulgação, os dados mensais são reportados em um relatório para as autoridades que assinaram o acordo para desocupação preventiva no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. Depois, a imprensa tem acesso ao comunicado oficial com a prestação de contas, que também é divulgado nos perfis do Braskem Explica nas redes sociais. Você também pode consultar as informações no site braskem.com.br/balanço-PCF. Ainda tem dúvidas sobre como acompanhar a evolução do Programa de Compensação Financeira? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, né? Como a gente sempre costuma dizer, as entrevistas, felizmente, sempre estão rendendo, e a gente deve isso aos entrevistados. O terceiro e último bloco deste Com a Palavra, tendo o prazer de receber aqui o segundo deputado estadual eleito em Maceió, o mais votado, delegado Leonan Pinheiro, o nome de urna, delegado Leonan, né? E aí, para esgotar essa questão que a gente abordou no bloco anterior, um dos aspectos mais citados, mais discutidos em decorrência desse episódio de afastamento do governador Paulo Dantas foi a citada
instrumentalização da Polícia Federal pelo governo, aquela questão de usar a polícia para fins de governo e não para o fim precípuo, para o fim, para a missão, né, o mistério, como se costuma dizer, que é a defesa do direito, a defesa do cidadão. E como o senhor citou no outro bloco, isso aconteceu com o senhor. Em agora, com este mandato popular, outorgado pelas urnas, outorgado pelo eleitor, outorgado por esses 37.805 alagoanos, a gente poderia ter o compromisso de que a luta, obviamente que no âmbito estadual, das polícias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar e outras corporações, aí essa batalha pela não instrumentalização vai ter um aliado muito importante na Assembleia. Com certeza absoluta, né? Sempre vou procurar zelar pela independência funcional de qualquer atividade, não só a policial, né? Nós devemos ter independência, nós devemos ter inamovibilidade, nós devemos ter a tranquilidade de que poderemos exercer o nosso ofício sem qualquer interferência, não é isso? E a propósito também dessa situação, isso de alguma forma mexe um pouco com o policial, que no fundo como o senhor falou, se descobriu na atividade, isso mexe com o policial, incomoda um pouco essa questão. O senhor que viveu essa situação, né, ser movido porque estava trabalhando efetivamente, isso causa aquela indignação. No meu caso em particular, a gente já sabia a motivação, mas a gente utilizou isso como combustível. Eu jamais desisti, eu jamais deixei isso me abater, muito pelo contrário. Eu sabia que Deus estava escrevendo uma linda história. Não foi à toa que, por exemplo, eu passei por 17 cidades. Por que eu passei por 17 cidades? Agora na campanha eu entendi. Foram 17 municípios onde tinha pessoas que me queriam bem, que reconheciam o meu trabalho e que poderiam me dar uma oportunidade, desta vez na política, para voltar a trabalhar por elas. Porque a saudade nesses municípios era grande, do delegado Leonan à frente das investigações, do delegado Leonan que estava sempre na delegacia com um sorriso no rosto. Então, ou seja, ao chegar a essa cidade já não chegou mais como um estranho, já chegou como não cheguei como um candidato. Não é à toa que nas cidades onde eu trabalhei mais tempo, do interior, nas cidades onde nós desenvolvemos trabalhos específicos também de combate à criminalidade, de defesa dos animais, foram as cidades no interior onde a gente foi muito bem votado. Nós tivemos uma excelente votação em Maceió, fomos o segundo mais votado da capital, mas também fomos muito bem votados no interior. Nós tivemos cerca de quase que 9.000 votos espalhados em outros municípios diferentes da nossa capital. Municípios onde a gente sabe que há uma grande compra de voto, onde a política é feita de uma maneira diferente e as pessoas decidiram não ser subservientes a essa velha política e apostar na renovação, apostar no diferente, apostar naqueles que elas já conheciam. Aí, a propósito, também nesse final de campanha, nessa campanha, de uma forma geral, ficou muito associado, como o senhor citou também, à defesa dos animais. A propósito, como tem nome o doguinho que aparece lá no cartaz? O Theo. O Theo, pronto. Qual é a raça daquele? É um Chihuahua. Chihuahua, muito bem. Está aí. Famoso, está famoso agora. Exato, está famoso. Isso o senhor atribui uma parte dessa votação, da votação que o senhor teve, a identificação que muita gente teve, ou foi o sentido contrário, como o senhor colocou? Começou esse trabalho, as pessoas se identificaram e retribuíram agora? Olha, eu acredito que existe sim uma relação total com o nosso trabalho de defesa dos animais, de luta por eles. Nós completamos agora, recentemente, no dia 16 de setembro, 196 anos de emancipação política de Alagoas. Estamos em 2022 e até hoje nós nunca tivemos um político pensando nos animais. Graças a Deus e à vontade das pessoas que refletiu nas urnas, se eles tivessem voz, a voz dos animais,
a gente no próximo ano terá um político pensando também nos animais, pensando primordialmente em todos os seres vivos, realizando políticas públicas voltadas a eles, com um olhar atento para os nossos animais, sem deixar de lado o nosso outro viés, que é lutar por justiça, lutar por quem mais precisa. Por isso que o bordão que ficou na nossa campanha e ganhou as ruas aí do estado de Alagoas foi justamente unindo essas duas frentes. O delegado Leonan, eu aliso o cachorrinho, mas bandido não. Então vamos lutar pelos animais, mas vamos ter o pulso firme para combater a corrupção no estado de Alagoas, zelar e buscar por mais saúde, por mais educação, geração de emprego. E eu lhes digo aqui desde já, estou muito preparado. Eu antes de vir aqui para essa entrevista, estava lendo e relendo, grifando o regimento interno da Assembleia. Eu quero chegar lá com o regimento decorado. Eu que venho do mundo do concurso público, chega a bater aquela saudade de poder tocar de novo no livro, me dedicar a um estudo, a uma disciplina, e ainda mais quando se trata de um sonho. Como eu disse no início, eu estou aqui em êxtase e em muita felicidade. Não é à toa que no dia seguinte ao resultado da eleição, eu fiz questão de pegar de novo o trio elétrico, subir e ir nos locais onde eu passei para pedir, passar também para agradecer. Fiz isso hoje, indo no mercado da produção, fui bastante elogiado por isso. Nenhum político fez isso, eles esquecem da gente, mas essa é a forma exatamente que eu quero mostrar para as pessoas que aqui é diferente, que a gente vai fazer uma política linda e com fé em Deus, serei o melhor deputado estadual que esse estado já viu. Mesmo assim, teria tido uma contribuição dessa onda que a gente está vendo no Brasil já há algum tempo, pela condição, pelo nome que estava lá. No finalzinho era mais só Leonan e o Theo, mas essa condição de delegado, alguém da força policial, e a gente viu, tem visto e continua vendo mais recentemente muitas pessoas, militares e sobretudo delegados também em todos os âmbitos dos cargos eletivos sendo eleitos. Olha, eu acredito da seguinte forma, e isso eu falo não em razão da minha consciência, mas do que eu ouvi nas ruas. As pessoas se queixam muito que na política tem bandidos demais, tem corruptos demais, a criminalidade lá anda solta. No dia a dia, quando a gente vê um bandido, quando a gente vê um criminoso, quando a gente suspeita de algo ilícito, o que é que a gente faz? A gente liga para a polícia. E dessa vez, na política, as pessoas passaram a raciocinar dessa forma. Espera aí, vamos reequilibrar o jogo? Vamos colocar delegados de polícia, que nós já conhecemos, que estão todos os dias na televisão, prendendo bandidos e elucidando crimes. Não são novatos, não são filhos de político, são pessoas que construíram com seus pés a sua própria carreira e se credenciaram para estar nesse espaço. Vamos dar a esses delegados a oportunidade de lutar por nós, desta vez na política. E eu acho que esse sentimento tomou conta de todos os alagoanos, quiçá dos brasileiros. E é por isso que hoje nós temos uma grande representatividade de delegados de polícia nas Assembleias Legislativas Brasil afora e também no nosso Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu acho que vem daí esse sentimento de que precisamos de delegados de polícias para combater a criminalidade, dessa vez no âmbito político. Para o delegado Leonan, assim como para os candidatos a cargos legislativos, a cargos proporcionais, a eleição já terminou. Porém, para os cargos majoritários, e Alagoas é um desses, e no âmbito nacional também, ainda não. Vamos ter o segundo turno. O delegado Leonan está engajado nisso daí, está fazendo campanha para os seus aliados ou está tendo um certo afastamento acerca disso, encerrou a campanha para ti, isso fez parte da aliança, do acerto da aliança, ou não, está engajado na campanha? Olha, acredito que o grande trunfo, né, de nós termos chegados até aqui foi exatamente o fato de nós termos mantido a nossa independência e coragem para lutar pelos alagoanos. Chegamos aqui sem dever nada a nenhum prefeito,
a nenhum vereador, a nenhuma liderança política, sem fazer conchavos nem cadastros. Coisas que lá atrás me disseram que sem isso seria impossível ser deputado estadual em Alagoas. Mas nós provamos com essa eleição que o filho de um vendedor de caldo de cana vai se tornar deputado estadual porque a vontade de Deus e do povo assim fez. E é com esse zelo, com essa responsabilidade que a gente vai continuar trabalhando pelo nosso estado. Agora nós nos colocamos para um segundo turno nas eleições em Maceió. E, independentemente de lado A ou lado B, ou da minha posição política, eu sou eleitor. Eu irei às urnas votar, assim como todos vocês. E aqui em Alagoas, eu escolhi o meu lado. Eu estou ao lado de Rodrigo Cunha, governador. Porque tem seus méritos, foi o deputado estadual mais votado do estado de Alagoas, foi o senador campeão de votos em cima de máquinas de dinheiro que nós sabemos que tem aqui no estado de Alagoas, e ele teve uma votação extremamente expressiva, com quase 1 milhão de votos. Tem uma história de trabalho, uma história de superação à frente do PROCON e, além disso, teve a sua família vitimada por um crime de mando que chocou a todos os alagoanos e até hoje ainda choca. Do outro lado, nós temos o oposto. Nós temos um indivíduo que é investigado por crimes de mando, um indivíduo, como você bem disse, que teve um vídeo onde seu próprio pai pediu aos alagoanos para não votar nele. E nós temos um indivíduo que no dia de hoje foi afastado das funções, manchando infelizmente o nome do nosso lindo estado, de nós alagoanos, em rede nacional. Então não é esse o futuro que eu quero para o estado de Alagoas. Eu quero um futuro de tranquilidade, de bem, de respeito e de não à corrupção. A condição, só para a gente encerrar, a condição de nesse discurso estar também ao lado de Arthur Lira causa embaraço ou não, professor? Não tenho relação nenhuma com o Arthur Lira, não o conheço, né? Conheço o Rodrigo, muito antes da política. Eu até brinco com ele, é um amigo assim da família, bem dizer, e além disso, ele foi responsável, inclusive pelo meu ingresso na política. Lá atrás, assistindo o guia eleitoral do Rodrigo Cunha para o Senado, ele disse que queria ver os jovens participando ativamente da política. E despertou, jovens, vamos participar? E eu, na época jovem, disse, rapaz, eu acredito que eu vou atender esse chamado. E cá hoje estou. Então essa relação que eu tenho com o Rodrigo é uma relação de confiança, é uma relação de respeito, e eu acredito muito que Alagoas vai estar em boas mãos, estando com o Rodrigo Cunha. Delegado Leonan, segundo mais votado em Maceió, deputado estadual eleito, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Deus abençoe vocês, muitíssimo obrigado. Também. E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, como eu gostei também, da entrevista, das palavras do deputado eleito. E, como sempre, para refletir, né? Com base, inclusive, em alguns aspectos que ele colocou, alguns aspectos de investigação, dúvidas e tudo mais, uma que vem à memória atribuída a várias pessoas, entre as quais atribuída também como uma das orações de São Francisco de Assis. Dai-me forças para combater o que eu não posso aceitar e dai-me resignação para aceitar as que eu não posso mudar, mas, sobretudo, sabedoria para saber a diferença de uma para outra. Até.